Olá, meus caros, que bom estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre a questão do correto enquadramento sindical. Quero abrir essa nossa reflexão com uma pergunta para você. Você sabia que o correto enquadramento sindical pode diminuir o risco de problemas trabalhistas na sua empresa? Pois é verdade. A maioria dos contadores e dos empresários não presta atenção para isso, porque parece um detalhe pequeno, e justamente por isso que nós queremos gravar esse vídeo. O enquadramento sindical é um processo ou um procedimento muito importante que pode garantir maior segurança nas suas relações de trabalho entre, é claro, a sua empresa e os profissionais que nela trabalham e que pode servir como um instrumento muito válido no controle das contingências trabalhistas. Para explicar isso para vocês, eu quero usar o exemplo prático do caso do Sindaneps, que é o Sindicato Nacional das Empresas Promotoras de Crédito e Correspondentes do país. O Sindaneps colaborou conosco na criação desse vídeo. Eu até vou pedir ao Vitor que ele deixe, durante todo o tempo em que a gente estiver conversando, aqui na tela para você ver os dados de contato do Sindaneps. Assim, se você quiser tirar mais dúvidas, aprofundar mais na questão, você vai poder falar diretamente com eles. E usando o exemplo do Sindaneps, nós vamos poder entender como é que o enquadramento sindical pode servir de arma de proteção contra problemas trabalhistas. Bom, primeiro quero começar contando para você que o Sindaneps representa uma categoria específica, assim como todos os sindicatos patronais, eles sempre têm uma categoria específica que eles representam. No caso do Sindaneps, que é o exemplo que nós vamos usar hoje, ele representa aquelas empresas que atuam na categoria representada pelo CNAE, o Código Nacional de Atividade Econômica, 6619-302. Aí você que está aí assistindo vai dizer, mas o que é esse CNAE 6619-302? O Vitor vai colocar aqui na tela para você ver uma descrição destas atividades. Você vai ver aí na tela a descrição, eu vou te contando aqui, mas você já está vendo aí na tela. Então são 3 grupos de atividades: os correspondentes bancários, aqueles correspondentes de instituição financeira e aquelas empresas que fazem o recebimento de contas em nome de instituições financeiras. A partir deste conceito de que se a sua empresa tem o CNAE 6619-302 e, portanto, exerce uma dessas atividades como principal na sua operação cotidiana, você precisa estar enquadrado patronal como representatividade do Sindaneps. Na medida em que você faz esse enquadramento, há todo um desdobramento dos reflexos da relação de trabalho com seus profissionais. Por exemplo, você passa a aplicar a convenção coletiva, que é aquela convenção que determina as condições de trabalho que você deve seguir com seus trabalhadores, adequada para a tua categoria, a convenção coletiva que foi intermediada pelo Sindaneps. Aí você vai me dizer, mas e se eu não estiver enquadrado no Sindaneps, se estiver enquadrado em outro, qual é o risco que eu corro? Bom, sendo a sua atividade sujeita a enquadramento no Sindaneps, se você estiver enquadrado em outro sindicato, você aplicará a convenção coletiva incorreta. E na medida em que aplica a convenção coletiva incorreta, você incorre em um dos 2 problemas que eu vou realçar agora. Primeiro, pode ser que a convenção coletiva que você esteja aplicando preveja condições de trabalho mais caras para a tua empresa do que deviam ser. Você vai pagar mais caro para os seus trabalhadores e vai ter um custo maior de folha. Ou, do outro lado, pode ser que a convenção coletiva dessa categoria inadequada, na qual você, por engano, tenha se enquadrado, preveja que você esteja pagando menos para os trabalhadores do que deveria pagar a partir da convenção e da negociação do Sindaneps e também vai estar criando e ampliando os riscos trabalhistas desses profissionais reclamarem na justiça, pleiteando a reposição do que eventualmente perderam. Então, primeiro impacto importante para você ter em mente é que, na medida em que você se enquadra corretamente no sindicato patronal, por exemplo, se a sua atividade estiver enquadrada no Sindaneps, na medida em que você se enquadra definitivamente no Sindaneps, você passa a aplicar corretamente a convenção coletiva que vai representar adequadamente a tua categoria. O segundo aspecto que eu quero, nesse nosso exemplo, conversar com você, também é a questão de você poder, estando enquadrado no sindicato correto, participar ativamente da construção da negociação que vai levar à convenção coletiva, que é algo muito importante e que eu quero, se você é contador
instigar você a levar essa mensagem para os seus clientes empresários, e se você é empresário, você já recebe esse incentivo de pronto, a participar ativamente em todo o processo de negociação coletiva. O Sindaneps é muito aberto para a tua participação, por exemplo, nas negociações coletivas, e estando enquadrado no sindicato correto, você pode participar da construção da negociação coletiva. Você deixa de simplesmente ser um sujeito passivo da convenção coletiva e toma o papel de sujeito ativo, que constrói aquela convenção coletiva. Quero, nesse exemplo que nós estamos falando aqui, que são as atividades de correspondentes bancários, te dar mais uma situação, porque eu falei com o pessoal do Sindaneps, eles estavam me contando que assim, é interessante, muitas empresas que exercem essas atividades que nós acabamos de falar, correspondentes bancários, correspondentes de instituições financeiras, recebimento de contas em nome de instituições financeiras, muitas empresas que estão exercendo essas atividades, elas são confundidas ou pelo trabalhador ou às vezes pelo advogado do trabalhador com instituições bancárias. E é comum que surjam reclamações trabalhistas para as empresas desse setor, nas quais o trabalhador pleiteia o direito de aplicar na relação de trabalho a mesma negociação coletiva dos bancários. Isso é um problema, porque você acaba na reclamação trabalhista que pleiteia esse tipo de coisa, exposto a um custo maior, a uma indenização maior. Na medida em que você está enquadrado no sindicato correto, portanto está enquadrado nesse nosso exemplo no Sindaneps, você pode, na sua defesa, na reclamação trabalhista, dizer não, eu não sou uma instituição financeira, tanto que o meu sindicato, o sindicato que representa e que reconhece a existência da minha categoria, é o Sindaneps, e não o sindicato que representa os bancos. De maneira que você tem um instrumento importante para a sua defesa. Considerando esses três exemplos que eu acabei de te dar, é que eu digo que o enquadramento sindical adequado, do ponto de vista patronal, então a empresa estar enquadrada adequadamente no sindicato patronal, que de fato representa aquela atividade econômica que ela exerce, é um instrumento importante e poderoso de proteção contra reclamações trabalhistas. Quero instigar você, contador, e você, empresário que está nos assistindo, a conhecer melhor o sindicato que representa a sua categoria, e se você estiver neste grupo do CNAE 6619-302, que é aquele, como eu já disse, de correspondentes bancários, correspondentes de instituições financeiras e recebimento de contas em nome de instituições financeiras, que você procure o Sindaneps, faça o seu processo de enquadramento lá no Sindaneps e, a partir daí, elimine os riscos de estar enquadrado num sindicato inadequado. Muito obrigado, viu? Até uma próxima ocasião.